Oi, gente, boa noite. Vamos iniciar nossa live de hoje. Quanto tempo não fazemos uma live? Hoje nós vamos falar sobre tag e toque. Colocar aqui, fixar o tema de hoje. Deixa eu tentar fixar, gente. Foi. Como é que vocês estão? Saudade de fazer live aqui com vocês. Peço desculpas pela minha aparência não muito bonita. Boa noite, Regina, tudo bem? Gente, vocês não sabem, tava aqui faltando meia hora para começar a live, ia começar a me arrumar. Minha filha liga da academia que roubaram a bicicleta dela. Ela tem uma leve, né? Uma bicicleta elétrica. Boa noite, Mari. E roubaram a bicicleta. Meu Deus do céu, ô inferno, Rio de Janeiro. Furtaram, né? Ela estacionou em frente à academia e furtaram a bicicleta. Tem seguro e tudo, mas olha, te dizer, a bicicleta dela novinha, foi comprada em fevereiro. Linda bicicleta, perfeita. Mas é isso. Isso justifica um pouco eu não estar tão arrumadinha, porque na hora que eu ia me arrumar, foi essa confusão toda, meu marido teve que sair lá pra academia pra resolver a pendenga. E cá estou, pra gente fazer a nossa live, porque assumi esse compromisso com vocês. Quase cancelei a live pra ir resolver esse problema, porém, tem muito tempo que a gente não faz, enfim, né? O importante é que a gente tá aqui pra bater esse papo. Me digam se tá bom o sinal, se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem, se tá tudo tranquilo, pra gente iniciar esse bate-papo. Gente, é tão importante, eu fiquei lendo tanto sobre TOC, né, transtorno obsessivo compulsivo, e como essa questão dos pensamentos é uma tortura, né? Os pensamentos obsessivos, que não são exclusividade de TOC, né? Pensamentos intrusivos, vamos falar sobre isso. Boa noite, Ricardo. Vamos esclarecer um pouco, né? Que eu acho que uma das grandes questões é como lidar com esses pensamentos que são fonte de muito sofrimento mesmo, né? Gente, meu cabelo tá ó. Mas eles são pensamentos que realmente são adoecedores e tiram a nossa paz, né? Então nós vamos conversar bastante sobre isso hoje, porque esses pensamentos intrusivos, obsessivos, é muito comum nos quadros de ansiedade, não só no TOC. Então, para qualquer pessoa que sofra de ansiedade, inclusive no TAG, vai se identificar aqui com essas questões. Esperar só um minutinho para o Instagram entregar essa live para a gente iniciar. Convidem aí com a setinha as pessoas que vocês conhecem e que precisam. Boa noite, ainda bem que vai ter. Boa noite, Franci. Boa noite, Valdisney. Saudade, né? A partir de hoje eu retomo as lives quinzenais. Não vou conseguir semanal, mas a princípio vamos fazer quinzenal certinho, vou tentar me organizar para isso, para ter a cada 15 dias a gente retomar o nosso esquema de lives, fazer um calendário aí de temas e tudo. Vamos tentar organizar essa bagunça que eu acabei nos últimos meses tendo pouca disponibilidade, mas agora estou de volta, né? Já entreguei, estou terminando, ainda não entreguei. Oi, Ellen, quanto tempo? Eu vou finalizar lá o meu trabalho de TCC e tal, e aí a gente consegue retomar um pouco mais de constância desse contato, porque eu acho a live fundamental, né? É no momento que a gente aprofunda questões, é o momento que vocês tiram dúvidas, é o momento que a gente pode ter essa conversa mais próxima, que eu acho que é sempre muito rica. Então, só lembrando vocês, eu vou agora fechar os comentários, vou trazer todo o conteúdo da live, e é bastante conteúdo, então fiquem aqui comigo, né? São conteúdos importantes, muito importantes, então eu fecho os comentários para poder conseguir falar aqui sem interrupções sobre TAG e TOC, e para qualquer pessoa que tenha questões com ansiedade, com certeza essa live vai ser muito útil também. E aí, anotem, eu sei que é muito conteúdo que eu acabo trazendo, às vezes ideias complexas, então peguem um caderninho e anotem na medida que eu vou falando, dúvidas, questões, ideias e perguntas, porque eu vou apresentar todo o tema, depois eu abro para perguntas, tá? Então eu vou fechar os comentários, apresento todo o tema e no final a gente abre e vocês tiram dúvidas e perguntas e fiquem aqui comigo, tá bom?
vai ser de muita valia. Espero, Valdisney, é sempre muito rico, né? Desativando comentários. Vamos lá então, gente. Vamos iniciar aqui. Eu acho que fica até melhor, não fica tanta coisa e acaba me dispersando um pouco, porque eu fico querendo ler o que vocês escrevem. Então, anotem, estejam aí com caderno em mãos, com caneta, para anotar e no final da live a gente conversa e tira todas as dúvidas que ficarem, tá? Então vamos lá, eu acho importante primeiro iniciar falando que tanto o TOC quanto o TAG são diagnósticos. E diagnósticos é muito mais feito pelo campo da medicina e da psiquiatria do que da psicologia. Mas, naturalmente, como psicóloga e profissional de saúde mental, a gente precisa também falar desses diagnósticos, mas não que isso seja o tema central de qualquer terapia. O diagnóstico ele é um norte, né? Ele vai ajudar a gente entender para qual caminho a gente vai seguir. O diagnóstico não é para ser um rótulo onde a pessoa se apega e muitas vezes até se esconde, é porque virou moda, né? Com esse negócio de rede social e tudo. Eu sou TDAH, eu sou não sei o quê. Acaba usando, daqui a pouco, porque eu tenho TOC, né? Essa coisa do TOC, tem vários vídeos com brincadeiras sobre isso. Não é todo mundo que tem TOC, né? A prevalência do TOC não é tão alta assim, né? Em alguns estudos falam em 2% da população, em outros falam em 4%, mas gira em torno disso. E aí eu vou esclarecer um pouco essas questões. Então, só fazendo esse adendo, né? Que o diagnóstico ele é importante como um norteador de tratamento. Não é um rótulo que a gente vai se prender e se esconder muitas vezes, tá? Primeira coisa, né? A gente tem duas classificações super importantes dentro da área de saúde mental, que é o CID, que é a Classificação Internacional das Doenças, que é feito pela OMS, e tem o DSM, que a gente está no DSM-5 e no CID-11, né? Que quem já passou por psiquiatra ou por qualquer profissional de saúde mental deve já ter recebido algum CID, né? CID-F tanto, né? Sei lá, de transtorno de pânico, é 41.1, né? Tem lá umas classificações que é o que a gente, é o linguajar que acaba atravessando todos os profissionais de saúde que estão ali envolvidos e facilita a comunicação até entre os profissionais. Então, no DSM, o TOC ainda continua como sendo um transtorno dentro do conjunto de transtornos de ansiedade, assim como é o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, assim como é o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, as fobias, o pânico, tudo está no bolo dos transtornos de ansiedade. Já no CID-11, a gente teve muita mudança de classificação. E o transtorno obsessivo, eles agora no CID-11, eles falam mais em dimensões, né? Eles não estão usando tanto o diagnóstico assim fechadinho. Então o TOC, né, o transtorno obsessivo compulsivo, não está mais como um transtorno de ansiedade, mas está como um transtorno de características próprias, falam até em espectro do transtorno obsessivo compulsivo. Então, só estou trazendo aqui para vocês porque é importante a gente saber de onde vêm esses diagnósticos, né? Tem classificações de doenças e elas são importantes porque elas pautam o diagnóstico do médico, do psicólogo. Eles dão lá todos os parâmetros que vão definir quais são as características daquele transtorno ou daquele espectro de transtorno obsessivo compulsivo. Mas não tem como excluir o fato de que o transtorno obsessivo compulsivo é um transtorno de muita ansiedade também, né? Ainda que não esteja dentro de uma classificação mais no CID, no DSM permanece e, de fato, os sintomas são muito associados aos transtornos de ansiedade. Então vamos já começar a definir um pouco o que é esse tal de transtorno obsessivo compulsivo. A gente às vezes confunde. E mais uma coisa, antes de definir, uma coisa que também eu acho super importante, todo mundo tem traços de tudo, né? Quando a gente entra na faculdade é muito engraçado, você começa a fazer psicologia e começa a ouvir, meu Deus, eu sou isso, meu Deus, eu sou aquilo. Se alguém pegar um livro de classificação do CID, você vai ter algum diagnóstico, pode ter certeza, porque a gente vai se enquadrar em alguma categoria. Porque, na verdade, o que vai fazer com que aquilo se torne um diagnóstico, se torne um transtorno mental, é muito a frequência e a intensidade, porque os traços são traços que todos temos.
Então, por exemplo, o pensamento intrusivo, que é aquele pensamento que tem muito meme com isso, né? Da pessoa que chega numa janela e aparece, ai, o meu pensamento é intrusivo, e se eu me jogasse dessa janela? Né? Isso são pensamentos intrusivos. Todos temos pensamentos intrusivos em algum momento da vida. É normal, né? São pensamentos que a gente não tem a ver com quem é um desejo inconsciente. Não, às vezes não tem nada a ver com isso, né? As obsessões, por exemplo, não tem nada a ver com desejos inconscientes. Eles são muito dissonantes do ego, né? Do que a gente gosta, do que a gente quer. Normalmente são pensamentos que causam repulsa, né? E não um desejo. Então, todo mundo tem em algum momento esses pensamentos e é muito normal. Isso é o primeiro critério que a gente tem que entender, que o fato de eu ter pensamento intrusivo não me define como tendo toque, ou tendo TAG, ou tendo qualquer outro tipo de transtorno. É normal a gente ter. O que vai diferenciar é o quanto que isso prejudica a tua vida, o quanto que isso interfere na tua produtividade, na produtividade não só do trabalho, de vida, né? O quanto que eu consigo tocar minha vida, o quanto que eu sofro com aquilo. Porque o pensamento intrusivo, todo mundo já teve um pensamento assim horrível. Aí você pensa aquele, fala, ai que bobagem, e deixa pra lá, né? Ai, quero nem, que coisa horrível que me veio à cabeça. A gente dá aquele, ai que bobagem, e passa. A pessoa que tem toque, ela é invadida por esses pensamentos intrusivos e aquilo fica, e vira uma ruminação, e vira um sofrimento, e aqueles pensamentos intrusivos, obsessivos, repetitivos, que geram muita angústia e sofrimento, porque são pensamentos com características de horror, assim, é um pensamento que vai te causar um horror, né? Tipo, e se eu me matasse? Mas eu não quero me matar. E se alguém que eu amo morresse? São pensamentos muito pavorosos, às vezes de conteúdos sexuais, e aí às vezes de conteúdos religiosos. Se a pessoa é muito religiosa, às vezes são conteúdos extremamente pecado, né? Sei lá como é que fala, mas contra tudo que a pessoa acredita. Então aquilo gera um nível de mal-estar, angústia e ansiedade surreal. E aí a pessoa que sofre com aquele pensamento obsessivo, aquilo vai aumentar a ansiedade dela num ponto que ela vai começar a desencadear comportamentos compulsivos. Aí vem os tais rituais que a pessoa de toque vai começar a fazer para conseguir diminuir aquela ansiedade gerada pelos pensamentos obsessivos. Então o toque é um transtorno que costuma ter pensamentos obsessivos e atos compulsivos. Os atos podem ser lavar as mãos, hábitos de conferência, ir lá registrar 10 vezes se o negócio está fechado. Eu até anotei aqui os principais grupos de sintomas de toque, né? A contaminação, né, que é o principal. Na época do Covid, o povo de toque de contaminação deve ter sofrido horrores, né? Se a gente que não tinha toque tinha que ficar dando banho no litro de leite que chegava em casa, imagina a pessoa que sofre de toque, que tem pânico de contaminação. Uma vez eu vi na rua, na época do Covid, uma mulher que ela parecia, juro por Deus, um astronauta ou sei lá, alguém que estava entrando num lugar muito químico. Ela estava toda coberta, inteira coberta. É claro que aquela pessoa devia ter algum nível de toque, porque por mais que a gente andasse de máscara e tinha uma certa... E nem era no auge, né? Porque no auge a gente nem saía de casa, era um horror. Mas aquela mulher já estava, sei lá, devia ser já quase 2021, né? Passando já daquele ápice do horror. E ela continuava daquele jeito, paramentada, né? Então você imagina o nível de sofrimento que ela tinha com aquilo. Que o nível de pensamentos obsessivos que aterrorizava ela, de contaminação, dessas coisas, e o quanto que aquilo gerava de sofrimento e fazia ela ter atos compulsivos, no caso de se proteger excessivamente. Então, a compulsão pode ser até de pensamento. Tem pessoas que têm compulsão por contar, por exemplo. Aí fica mentalmente, 1, 2, 3, contando tudo que vê pela frente. Imagina a tortura que isso é. E aí vale lembrar também que o que difere isso de uma psicose, por exemplo, da pessoa que começa a fazer associações nada com nada, a pessoa que tem toque, ela tem clareza de que aquilo não faz o menor sentido.
ela faz sabendo que não tem racionalidade que justifique aquilo, não tem nada a ver com nada, mas ela faz. É uma compulsão. O ato é uma compulsão para conseguir dar conta da ansiedade gerada pelos pensamentos obsessivos e intrusivos. É um transtorno que gera muito sofrimento, é um transtorno que é de difícil tratamento. E aí, gente, isso eu devo confessar para vocês que é muito difícil tratar paciente com TOC, tanto com medicamento, né? As medicações utilizadas para tratamento de TOC são os antidepressivos, que tem que entrar num nível... Só um minutinho, gente. A pessoa tem que tomar muito, né? Tem que elevar, é um nível... É uma dosagem alta de antidepressivo que ela tem que tomar. Ameniza os sintomas, ameniza bastante, a pessoa pode voltar a ter qualidade de vida, mas falar em cura completa e remissão total dos sintomas de TOC é difícil. É difícil. Ameniza, diminui, a pessoa volta a ficar funcional, porque o TOC pode levar a pessoa a criar rituais tão complexos que ela perde horas naquilo, né? Nos casos mais graves, né, gente? Entendendo que, lógico, hoje se fala em espectro, tem desde os casos um pouco mais leves até situações muito graves. Eu já conheci, né, pessoas, que eu não vou dizer quem, porque eu não sei se me assiste, brincadeira, mas tinha uma pessoa que eu conhecia, que ela entrava de manhã pra tomar banho, sei lá, não era nem tomar banho, porque não tomava banho, mas ficava horas dentro do banheiro, fazendo o quê? Provavelmente era uma pessoa que tinha TOC. Às vezes tem toque de simetria e fica lá horas, sei lá, tem uma sobrancelha que tá assim, que tá assado e fica horas ali naquele ritual. Ou cria, né, muitas coisas de lava um sabonete, bota, lava outro, bota, ou escova o dente assim ou assado. E a pessoa demora horas naqueles rituais que podem gerar um impacto gigante. A pessoa não conseguir nunca ser pontual, ela não consegue chegar no trabalho no horário, ela começa a ter uma série de impactos na vida. Normalmente a pessoa sofre porque ela sabe que aquilo não tem lógica nenhuma, ela sabe que aquilo gera um desconforto na vida dela e na vida de quem convive com ela, porque se a pessoa tem toque de limpeza e mora numa família, ela vai torturar essa família, né? Tira sapato antes de entrar em casa, tem lá a coisa sistemática, excesso, muito meticulosa com tudo. E isso é difícil, isso impacta o convívio, né? A família tem que ter muita paciência, entendendo que o paciente faz isso, mas ele sofre por isso, né? Não é uma coisa que é tranquila, né? Não é só uma mania. As manias, mania a gente tem superstições, a gente tem, né? Superstições para mim são toques coletivos, do tipo, passar embaixo da escada da azar, gato preto, não sei o quê, quebrar espelho, 7 anos de azar. São associações que não tem o menor sentido, qual é a lógica disso? Né? Então acaba que são essas superstições que elas podem ser levadas a um nível muito alto e aí a pessoa começa a fazer um monte de associação que não tem nada a ver, do tipo, se eu sair de casa eu posso morrer atropelado, então eu tenho que rezar 3 Ave Marias antes de sair. Aí daqui a pouco isso não é suficiente, a pessoa tem que sair de casa e aquele pensamento intrusivo de que eu vou morrer atropelado é tão intenso que não, eu vou rezar 3 Ave Marias e 3 Pai Nossos e vai dar certo. Daqui a pouco é 3 Ave Marias, 3 Pai Nossos, 3 Salve Rainha e a pessoa fica naquela loucura, naquele looping e não consegue se libertar, né? O toque, ele escraviza a pessoa. É muito, muito duro. E aí os 4 principais padrões de sintoma de contaminação, que é o que todo mundo já conhece, né, popularmente, né? Ah, você tem toque, para de lavar essa mão, para de escovar esse dente, né, um toque de limpeza. Tem gente que não abre maçaneta, né, não consegue tocar em lugares públicos onde outras pessoas colocam a mão, ou tem que usar até luva para conseguir, sei lá, entrar no metrô e segurar lá no negócio do metrô. Um outro grupo de sintomas, a dúvida patológica, né? Essa obsessão, a pessoa obsessiva, ela entra em dúvidas o tempo todo, né? Ela tá sempre se sentindo, ela quer fazer a melhor escolha, ela tem dificuldade de decisão, isso já é uma característica, né? No caso do toque, a pessoa se sente muito culpada, muito em dúvida o tempo todo, ela tem dúvida até dela mesma, se ela esqueceu alguma coisa, se ela fez alguma coisa errada. Então muitas vezes ela fica duvidando obsessivamente de coisas que ela fez.
E aí ela fica refazendo na mente dela coisas, não, então quando eu saí de casa, eu fechei a porta, eu tranquei não sei o quê, e fica naquela tortura porque ela não acredita nem nela. Então, aí vem a questão da conferência, né? Aí a compulsão da conferência o tempo todo. A pessoa vai lá e vai lá e vai lá. Então é uma dúvida patológica. Não é normal a pessoa... Ela fez aquilo, ela sabe que ela fez, mas ela precisa voltar e conferir. Gente, eu faço essa cara aqui pra vocês porque de verdade eu acho que é um sofrimento muito grande. Muito, muito grande mesmo. Os pensamentos intrusivos, né? Que eu acho que... são esses pensamentos que a gente tem, que são sempre, no caso do toque, né, o pensamento intrusivo, obsessivo, né, os pensamentos que são obsessivos, eles têm por característica ser dissonantes do ego. Não é uma coisa, sei lá, um pensamento que... mais compulsivo, sei lá, de comida. Eu tô de dieta, eu só penso em comida, eu tenho uma coisa assim, um pensamento que fica na minha cabeça recorrente. Só que a comida é alguma coisa que eu desejo, né? É uma coisa que eu quero, eu tento controlar, mas é uma coisa que tem a ver com um gosto meu. Eu gosto daquilo e eu quero. No caso desses pensamentos mais obsessivos, eles não têm nada a ver, eles são dissonantes do ego, eu não concordo com aquilo. E a pessoa fica horrorizada com aquele pensamento. Às vezes até com fantasias sexuais que não tem nada a ver com o desejo dela. Mas aquilo vem, e vem de uma coisa que causa um horror, porque não é o que ela quer. É diferente daquele pensamento que tipo, eu quero fazer dieta, mas eu quero comer, e aquele pensamento fica na minha cabeça e fica se repetindo. É diferente do pensamento obsessivo, que são pensamentos de conteúdo que causam muita repulsa na pessoa, né? Normalmente de conteúdos sexuais, de conteúdos catastróficos, acidentes, mortes, me matar alguém, né? E se eu pegasse essa faca e matasse meu marido? Não é um desejo, não quero matar meu marido, mas aquele pensamento vem. Então isso é importante da gente entender também. Porque quando eu for falar de como tratar essas coisas, saber que esse pensamento não é um desejo da minha parte é muito importante. Um outro grupo de sintomas é a necessidade de simetria, de precisão, aquela pessoa que ela fica... Todo mundo tem gente que tem, né, isso um pouquinho, de botar a carteira sempre no mesmo lugar quando chega em casa, né, um pouquinho disso é até funcional na vida, né. No caso do toque, isso vira... uma escravidão, a pessoa fica lá, tudo tem que ser sistematicamente organizado, uma coisinha que esteja ali pra fora, ela é capaz de ficar horas querendo achar a posição perfeita daquilo, ou querendo buscar, né, a busca da perfeição que acaba trazendo uma lentidão na vida surreal, né, a pessoa, é uma pessoa que entra no banheiro pra se arrumar e demora 3 horas, 3 horas. Como assim, gente? E a pessoa sai do jeito que entrou, ela não volta linda, maravilhosa, como se fosse uma noiva, não. Você fala, meu Deus, o que você fez nesse banheiro? A pessoa entra e sai com a mesma cara, né? Deve ficar horas em rituais ali dentro daquele banheiro. E aí, falando agora um pouquinho do TAG, né? Essas são as características principais de toque, que eu acho que são muito importantes da gente entender, que é um transtorno que causa muito sofrimento no sujeito. Então o fato da gente ter uma mania, uma esquisitice ou outra, como é que eu vou distinguir se isso é só uma mania ou se é toque? Isso te faz sofrer? Ou é só uma mania que você tem ali e não é uma coisa que te toma, que te prejudica, que te gera uma angústia, que vem acompanhada de pensamentos horríveis? Então são só manias, né? A gente tem manias. Mania disso, mania de organização, tem pessoas que são mais sistemáticas, mania disso, daquilo, gosta do leite sempre do mesmo jeito, misturadinho assim, assado, com arroz em cima do feijão, feijão do lado do arroz, tem aquelas manias, isso, ok, é da vida, a gente funciona assim, isso faz parte, a gente tem uma necessidade de organizar o mundo, né, isso aí tudo bem. A questão é quando isso extrapola e vira uma fonte de sofrimento, uma tortura mental e gera muito, muito sofrimento. E precisa de ajuda profissional, precisa fazer terapia, é muito importante a terapia e muitas vezes o uso de medicação para aliviar um pouco a ansiedade, né? Para ver se isso dá uma amenizada na quantidade de pensamento obsessivo. E aí, falando do TAG, que é o outro transtorno de ansiedade, que é o transtorno de ansiedade generalizado, que é um transtorno bastante frequente e que muitas vezes também é subdiagnosticado. Por quê? Porque o TAG,
ele não é uma coisa aguda. O TAG, ele tem sintomas que são crônicos. A pessoa vive daquela forma, às vezes, por muitos anos. Por exemplo, o transtorno de pânico é muito agudo. A pessoa tem uma crise, né? Ela dá uma crise, meu Deus, tô morrendo, tô ficando louco, tô desrealizando aqui, tô me dissociando aqui, né? É horrível. Quem já teve um ataque de pânico, eu já tive, eu sei o que é, né? Te dá um taquicardia, começa a suar, adormecer, ai, vou morrer, vou desmaiar, tô infartando, tô morrendo, tô tendo AVC, aquele inferno. Aí a pessoa vai pro hospital. Normalmente, num ataque de pânico, a pessoa vai pro hospital. E ela vai ser ali tratada, diagnosticada e provavelmente encaminhada já para tratamento. Diferente do TAG. O TAG não tem esse pico tão intenso. É aquela pessoa que é tensa, ela tem uma tensão muscular, a pessoa às vezes até fisicamente tensa, é sempre excessivamente preocupada. Essa é uma característica básica de quem tem TAG. É uma preocupação excessiva com tudo. Tudo. A pessoa está 100% do tempo preocupada com alguma coisa. Eu tenho um paciente que eu percebo isso claramente. Estava super preocupado com uma questão. Aquela questão se resolve e imediatamente passa a se preocupar com outra. Parece que não consegue ter paz. Um pensamento muito típico de quem tem TAG e está vivendo um momento bom tá muito bom para ser verdade. Alguma coisa errada vai acontecer. Algo vai chegar para estragar minha felicidade. Então, é uma pessoa que não consegue ter sossego. Né? A pessoa que tem TAG, o que ela mais quer na vida é paz. Eu só quero ficar em paz. A pessoa se sente muito agoniada. É uma agonia permanente, também tem pensamentos intrusivos muitas vezes, né? Pode ter esse excesso de preocupação, né? Não deixa de ser pensamentos intrusivos. Você não quer pensar aquela tragédia, mas você pensa. Você está esperando o teu filho chegar da escola, ele não chegou em 5 minutos, você, meu Deus, aconteceu uma coisa horrorosa. Né? Então, é essa preocupação que é sempre desproporcional aos fatos, né? A pessoa está sempre tensa, sempre preocupada. Isso gera um desgaste, gente. A pessoa termina o dia exausta. Isso é um desgaste emocional gigante. Eu falo que eu falo não, né? Esqueci o nome do autor dessa frase, mas é um psicólogo que fala que conviver com transtorno de ansiedade é como você dirigir um carro com freio de mão puxado. O TAG é exatamente isso, é essa aceleração que você não sai do lugar. É uma agonia, é uma intensidade, é um mal-estar, é um desconforto, é uma coisa que... né? E aí a pessoa termina o dia, ela trabalha, faz tudo, tá sempre, né? Trabalha muito, ou dá uma paralisada, aí depende, cada pessoa vai ter um jeito, mas normalmente são pessoas que são hiper responsáveis, se sentem responsáveis por tudo e por todos, por tudo de errado que acontece, quer dar conta de tudo, acaba que pode ser até muito funcional no trabalho, aquela pessoa que não pode deixar nada para amanhã, porque é uma ansiedade de querer dar conta, ela é tão voltada para o futuro e está sempre antecipando coisas, antecipando. Isso pode gerar até uma certa funcionalidade no trabalho, né? Então, muitas vezes a pessoa não se dá conta que ela tem TAG. Ela só vai se dar conta quando ela entrar em exaustão, né? A pessoa que tem TAG normalmente vai procurar terapia quando entra em exaustão, quando não aguenta mais. Dá um desespero de, meu Deus, não tô aguentando mais. E a pessoa não sabe nem dizer de que está acontecendo. Mas porque, na verdade, ela é uma pessoa funcional, faz tudo o que tem que fazer, só que com um gasto de energia excessivo. Porque ela está sempre ali, querendo controlar tudo, muito preocupada, muito tensa, muito ir aqui e ali, querendo dar conta, e aquilo vai... Com certeza, ou você é essa pessoa, ou conhece alguém que seja dessa forma, né? Parece uma afobação interna, assim, né? A pessoa tá ali que parece que vai implodir, né? Tá sempre... Aí chega no fim do dia, tá o quê? Exausta, só quer dormir. Pessoas com TAG, muitas vezes, não querem nem se relacionar, porque relacionamento é fonte de preocupação também, então não quero nem pensar nisso. Entrar numa relação significa viver uma intensidade, uma falta de controle, um cenário de incertezas, e a pessoa, ai, não, eu quero paz. E essa paz pode ser... pode privar essa pessoa de viver experiências muito bacanas, porque ela deixa de viver aquilo com medo de entrar no estado de adoecimento. Na verdade, ela já está adoecida, né? Então não é uma boa estratégia essa, né? Se evitasse o sofrimento efetivamente, lindo, parabéns, continua, só segue, mas não evita, né? Na verdade, essa evitação é o sofrimento em si.
E aí eu quero falar um pouco, tá, agora vocês entenderam um pouco o que que é o toque, o que que é o tag. Obviamente, se tiverem 1000 dúvidas, a gente vai abrir para pergunta, deixa eu só monitorar o horário aqui. Agora, tá, entendi. E aí, o que que eu faço? Gente, primeira coisa, não subestimem os sintomas, não fiquem esperando que os problemas psicológicos venham sozinhos se resolverem, porque não é assim que funciona, né? Eu falo sempre com vocês, essa coisa do efeito lagartixa, corta o rabinho e espera que cresça sozinho, não vai acontecer, né? A gente precisa buscar ajuda, né? Pessoas que sofrem com esse tipo de transtorno, muitas vezes acabam tendo comorbidades, que são problemas doenças, né, que vão aparecer concomitante, por exemplo, depressão é muito comum em quem tem toque, em quem tem tag, então você pode entrar ainda em quadros piores, né, se acaba tendo outras coisas junto, se não buscar ajuda. Então procura um profissional, fazer terapia é fundamental, a pessoa precisa conseguir se reorganizar. E aí, deixa eu ver que eu quero chegar com... Primeira coisa, então, né? Como lidar com os pensamentos. Isso eu acho tão importante, porque é a causa de maior sofrimento, né? O que vai disparar na gente, muitas vezes, os sintomas ansiosos, seja de toque com as compulsões, seja de tag com as preocupações, são os nossos próprios pensamentos, né? Eu sou o gatilho da minha ansiedade, porque são pensamentos que eu tenho e que vão me gerar todo esse sofrimento. Então, primeira coisa, eu sempre falo para vocês, né? Pensamentos não são fatos. Pensamentos não são verdades absolutas. A nossa mente mente, já dizia o Augusto Cury. Então, pensem nisso. Pensamentos não são fatos. Duvidem do pensamento de vocês. Não acreditem em tudo que vocês pensam. Se for pensamento obsessivo, outro dia eu fiz um vídeo na rede vizinha lá, tinha um vídeo falando um pouco sobre pensamento obsessivo e uma menina me mandou mensagem privada. Ai, eu tive uns pensamentos horríveis sobre morte, sobre me matar, mas eu não quero me matar, mas que pensamentos são esses? Provavelmente pensamentos obsessivos mesmo, que são esses pensamentos aversivos. Não é o desejo inconsciente dela de se matar, é só um pensamento aleatório que vem desse jeito e que gera um sofrimento imenso, mas que não tem a ver com a vontade dela, né? Então, assim, você tem histórico de tentativas? Não, nunca, nunca, Deus me livre, eu tenho pavor. Então não esquece, assim, esse pensamento é só um pensamento. Não é porque ele te veio à mente que você efetivamente vai... E aí, no caso, ela até falou depois, eu fiquei assustada. A pessoa fica assustada com ela mesma, gente, olha que sofrimento. Eu fiquei assustada porque eu pensei em beber veneno. Mas assim, não é o que ela quer, ela não vai beber veneno. É um pensamento intrusivo. Do mesmo jeito que algumas pessoas têm de encostar na janela e se eu caísse, se eu pulasse. Ou você tem um filho bebê e se eu matasse. Não é porque você deseja fazer aquilo. Então isso já é um ponto importante porque alivia. A pessoa, além do sofrimento dos pensamentos, sente culpa. Sente culpa. Meu Deus, por que eu tô pensando isso? Será que eu quero me matar? Será que eu quero matar alguém que eu amo? Será que eu quero fazer sexo de uma forma horrorosa que não me agrada? O que tá acontecendo? Será que eu tô ficando louco? Né? Então, assim, não acreditem nesses pensamentos. Pensamentos intrusivos, eles têm esse conteúdo de horror muitas vezes. Os pensamentos obsessivos, eles vêm com esses conteúdos. Isso não quer dizer que sejam desejos e vontades, e isso está dizendo sobre mim, não. Né? Então isso é muito importante. Muitas vezes o conteúdo desse pensamento é tão assustador que a pessoa não tem coragem de compartilhar com ninguém. Com ninguém. Então ela sofre sozinha, porque ela não tem nem coragem de falar o que ela tá pensando, que é tão horrível, e ela vai se sentir uma pessoa horrível, ela passa a ter nojo dela mesma, meu Deus, eu sou uma pessoa horrível, olha o que eu tô pensando. Não, né, entendam que esses pensamentos, eles geram isso, mas eles são intrusivos, eles são involuntários, você não tem muito controle sobre esses pensamentos, e não se sinta culpada por eles, porque eles não são gerados
de forma consciente e nem tem a ver com desejos inconscientes, não, né? É um transtorno. O toque tem vários estudos já que começam a buscar e começam a perceber algumas alterações até no cérebro de coisas e tal. Inclusive, num caso muito grave de toque, gravíssimo e provavelmente raríssimo, eles fazem até cirurgias, porque tem áreas do cérebro que são responsáveis por isso. Gente, nosso cérebro é uma máquina e de vez em quando ela pode apresentar defeitos e fazer esse tipo de coisa. Então, duvidem desses pensamentos, não fiquem levando a ferro e fogo. Não é isso. Outra coisa, entendendo isso, aceita. Brigar com o pensamento, eu já falei isso pra vocês, é impossível. Se eu falar pra vocês, não pensa num elefante branco, é impossível não pensar num elefante, né? O nosso cérebro não vai entender a negativa, então não adianta eu ficar, não posso pensar nisso, não posso pensar, ai meu Deus, eu não quero. Não, isso só vai gerar mais tensão e vai fazer esse pensamento ficar ainda mais intenso. Então, não briga, aceita, fala, ai meu Deus, lá vem esses pensamentos doidos na minha cabeça. Entenda que é só um pensamento. O fato de você estar pensando não quer dizer que isso seja sobre quem você é ou sobre o que você vai fazer. São pensamentos, né? Entenda isso como uma instância, assim, é alguma coisa que eu não tenho controle nesse momento e são pensamentos que estão vindo. Aceita esse pensamento, entenda que isso não tem um poder sobre você. Isso é muito importante. Entendam que são só pensamentos, isso não tem poder nem sobre você e nem sobre a realidade. Porque no caso, por exemplo, da pessoa que tem TAG, ela tem esses pensamentos de, ai meu Deus, vai acontecer, eu tenho certeza, é um sexto sentido. Não, é uma preocupação permanente, né? E aí a pessoa acha que aqueles pensamentos têm relação com a realidade. Não tem, né? Observa se de fato tem. Tenta fazer essa comparação. Isso que eu tô pensando, tem alguma relação com a realidade? São fatos? Aconteceu? Já aconteceu algo parecido? Eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, tem a ver comigo, não tem? Né? Entenda isso, aceita esse pensamento, não briga com ele. Entenda que ele não tem poder sobre você, isso é importante. Uma segunda coisa que você deve fazer com relação aos pensamentos, direcionar a tua atenção para outras atividades. Não briga com o pensamento, eu não posso... Não, tipo... O pensamento veio, você, bom, daqui a pouco eu penso nisso, deixa eu lá resolver não sei o que. Eu sempre falo isso pra vocês, a gente não combate pensamento com pensamento. Eu combato pensamento com ações. Ou eu vou realizar coisas, né, e aí eu vou aqui realizar alguma coisa, e isso vai me entreter, e aí esse pensamento vai ficando pequeno ali, vai ter pouco espaço para crescer, eu não vou ser um terreno fértil para ele crescer. Ou tenta fazer as técnicas de mindfulness, que é você estar presente no que você está fazendo, ou presente às suas sensações corporais. Se vierem esses pensamentos, comece a centrar, o teu pensamento ancora, eu falo para vocês, ancora o pensamento nas suas ações, nas suas sensações corporais. Vou sentir a minha respiração agora. Foca, ancora teu pensamento na tua respiração. Isso vai acabar com o pensamento intrusivo? Não vai acabar imediatamente, mas ele vai perdendo espaço. Você não vai cultivar ele, porque se você pensar nele, você fica pensando, você vai alimentando, o troço gruda, né? Então a gente tem que desgrudar disso. E essa maneira, começa a descrever teu ambiente, né? Se você tá no ambiente, eu tô aqui sentada, tem uma mesa, a mesa é branca, tem minha garrafa. E a garrafa Stanley, que bonita. Você vai desviando o foco tranquilamente, sem briga com teus pensamentos, vai desviando, vai ocupando ele de outras coisas para esse pensamento obsessivo, intrusivo ficar menor. Uma outra técnica, isso já é uma técnica de TCC, que é o EPR, Exposição e Prevenção de Resposta. A gente não controla os pensamentos intrusivos e obsessivos, mas a gente consegue controlar a compulsão, que é o ato. Isso dá para controlar para quem tem toque. Então, o paciente que tem toque, ele vai aprender a controlar um pouco essa compulsão. E para isso, tem algumas técnicas, né, de você voluntariamente se expor a esses pensamentos. Tá, vou deixar esses pensamentos, vou pensar isso tudo de ruim. Aquilo vai te gerar uma ansiedade e você vai aprender a lidar com essa ansiedade sem ser com atos compulsivos. É
suportar aquela angústia, aquele mal-estar causado pelo pensamento, sem compensar com atos compulsivos. E aí você começa a ter esse aprendizado de suportar um pouco aquele desconforto emocional sem fazer ele aumentar. Porque quando você começa com os atos compulsivos, você acaba aumentando a ansiedade, o negócio se retroalimenta e você não sai disso nunca mais. Né? Então controlar o ato é possível sim, com mais facilidade do que controlar o pensamento. Aí tem o Mindfulness que eu já falei, deixa eu só olhar se tem mais alguma coisa. A meditação, eu falo tanto pra vocês, né? A gente meditar acalma a nossa mente. Então, acalma a nossa mente e promove o nosso bem-estar. Então, quando a gente está mais calmo, a tendência é que esses sintomas, que são muito associados à ansiedade, diminuam também. Então, a gente precisa buscar relaxamento profundo. Isso a meditação traz também, um relaxamento mais profundo, ajuda a gente a acalmar aquela aceleração de pensamento. É difícil meditar porque a pessoa tem 1000 pensamentos, mas isso é um exercício, você vai treinar teu cérebro. E, gente, é maravilhoso, tá? Eu já fiz curso de meditação transcendental, também fui bastante descrente, porque eu sou uma pessoa zero paz e amor, né? Eu sou muito mais agitada, assim, internamente, eu tenho uma aceleração de pensamento muito grande. E foi maravilhoso. A sensação de bem-estar que você sai depois de meditar é muito boa. E aí vocês podem começar a treinar isso. Isso ajuda muito no controle da ansiedade. A ansiedade estando baixa, esses sintomas vão melhorar muito, muito mesmo. Se mantenha ocupado com alguma tarefa, como eu já falei. Às vezes você pode ligar para alguém para desviar teu foco. Eu fazia muito isso quando eu tinha crise de ansiedade. Eu não tenho toque, graças a Deus, mas eu já tive transtorno de ansiedade há 11 anos atrás agora. E na época que eu tava, né, fiz tratamento com medicação, com terapia e tudo mais. E na época que eu tinha os sintomas, e os sintomas apareciam pra mim dirigindo, porque foi quando eu tive o meu primeiro ataque de ansiedade, foi dirigindo. Então eu passei muito tempo dirigindo com a mão dormente, com o meu pé dormente, suando frio, ficava, meu Deus do céu, meu Deus do céu. E aí, como que eu fazia pra não ficar com aquela sensação de vou desmaiar dirigindo e vou morrer? Eu ligava pra alguém, ligava pro meu marido, ligava pra minhas irmãs e ficava, conversa comigo, conversa comigo, conversa comigo. E aí elas começavam a conversar e isso ancorava a minha mente no que elas estavam falando e me tirava da crise. Então, efetivamente funciona. Treinem fazer isso, né? Desfocar, ligando para um amigo, descrevendo cenários, se ocupando de alguma tarefa. Vou lavar essa louça, vou fazer uma comida, vou, sei lá, mexer, fazer minha arte, vou pedalar, vou fazer atividade física. E aí, já falando também de coisas que eu sempre falo e vou reforçar aqui, a gente precisa... Ué, gente, eu abri aqui já? O que eu fiz aqui? Peraí, gente, vou ativar os comentários. Que coisa maluca. O negócio apareceu aqui estranho. Mas ativei os comentários, tá? Já vou abrir, já tá aberto, já podem começar a me perguntar e eu já tô finalizando. O que eu tava falando, gente? O TDAH. O que eu tava falando? Ai, meu Deus. Enfim, daqui a pouco volta. Mas eu estava finalizando essas ideias, né, do que a gente pode fazer para amenizar a ansiedade. Assim, voltando ao tripé de saúde, que eu sempre falo para vocês, atividade física, uma alimentação bacana, evitar a alimentação... Gente, a gente se nutre daquilo, a gente está nutrindo o nosso corpo, cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, praticar atividade física com regularidade, isso ajuda muito, muito, muito. Eu falo sempre para os meus pacientes, faça atividade física, não tem como fugir disso. Vamos lá, Bruna, doutora, dá para tratar a ansiedade sem medicação? Dá, claro que dá, Bruna. Tenho pacientes que melhoraram muito só com terapia. Eu tenho uma paciente que é tão engraçado que eu sempre falo para ela tinha uma ansiedade tão grave, assim, ela já... muito, muito ansiosa, com sintomas depressivos, e ela melhorou muito com a terapia. Ela já tá comigo, já deve ter uns 2 anos, eu acho. Aí, eu lembro que tinha passado uns 6 meses, ela tava muito melhor, e eu falava pra ela, mas qual é mesmo o remédio que você tá tomando? Ela, eu não tô tomando. Ai, meu Deus, eu cismava que ela tomava remédio de tão bem que ela tinha ficado. E ela não tomava, então é muito possível sim, tá? E como não ter
não, Lídia, e como não ter avalanche de pensamentos não bons? Dessa forma, como eu estava falando, né? Tentar focar em pensamentos positivos também ajuda, né? Pensar coisas boas, porque isso gera um bem-estar na gente. Da mesma forma que pensar coisas ruins gera mal-estar, pensar coisas boas também gera bem-estar. Quando a gente lembra de alguma coisa engraçada, a gente não ri, não fica leve. Então, tentar mudar um pouco, né? Vamos tentar mudar isso. Vamos tentar pensar coisas melhores, se nutrir de coisas boas, né? Desviar o nosso pensamento para coisas boas e aceitar quando esses pensamentos não muito bons vierem e depois se livrar deles. Lígia, quantas vezes me pegou pensando coisa que não quero pensar? É muito ruim isso. Sim. É ruim mesmo, Lídia, é uma coisa que gera sofrimento, né? Mas não adianta brigar com isso. Às vezes até entender por que eu tô pensando. Eu acho que assim, quando a gente começa, eu tenho também às vezes, né, de ficar, no meu caso, a minha ansiedade, eu tenho ansiedade mais associada à doença. Quando eu começo com muitos pensamentos de ansiedade, de doença, ai meu Deus, será que eu tô com isso, será que eu tô com aquilo, ai que caroço estranho, eu já começo, por que que eu tô tão ansiosa? Eu já sei que isso é um sintoma de aumento da minha ansiedade, e aí eu vou me regulando com isso, eu vou intensificar a atividade física, eu faço terapia, enfim, né, a gente vai ali aprendendo a lidar com isso. Ricardo, ótima dica de atividade física. Ricardo, é sempre a dica, a corrida me salva. Pois é, Maria Lúcia, a atividade física salva todos nós. Edna, boa noite, quase que esqueci da live, ai que pena. Regina, live maravilhosa, entendi as duas com suas explicações maravilhosas. E melhor, descobri que apesar dos pensamentos intrusos, não tenho nenhum dos dois. Ai, que bom, é bem por aí, né? A gente tem traços de tudo, tá, gente? A gente tem traços, o que não quer dizer que a gente seja ou tenha um diagnóstico, tá? Juliana, fala do transtorno de ansiedade social que também atrapalha a vida. Ai, atrapalha muito. A ansiedade social limita demais, né, gente? Principalmente se a pessoa tem que trabalhar, ela tem que estudar, ela tem que conviver em sociedade. Então, e toda vez, é diferente a ansiedade social, a gente pode fazer um só sobre ansiedade social, porque eu acho bem bacana. Ansiedade social é muito diferente de timidez. E é muito diferente também da pessoa que é introvertida. A pessoa introvertida não faz nenhuma questão de socializar, tá tudo bem, ela tá bem ali, ela não fica angustiada. A pessoa tímida, por exemplo, ela pode ter insegurança, ela tem vergonha, ela se sente meio desconfortável, mas não chega a ser uma fonte, ela não chega a ter uma crise de ansiedade. A pessoa que tem ansiedade social, ela costuma ter sintomas ansiosos por estar socializando. Se ela tiver que apresentar um trabalho numa faculdade, se ela tiver que falar numa reunião, se ela tiver que ir num jantar de negócios, é capaz, aí ela tem sintomas ansiosos, né? Aí vem aquele mal-estar todo, né? A ansiedade social, ela é tratada como todos os outros transtornos de ansiedade, terapia e medicação. E lógico, né, gente, entender um pouco a história de vida, né? Isso é o processo da terapia, né? Eu tenho um paciente que tem ansiedade social grave, já diagnosticada de muito tempo. Ele sofreu muito bullying na infância, né? Às vezes a pessoa tem ansiedade social, pode ter até um autismo leve, né? Enfim, então, são muitas coisas e isso na terapia precisa ser visto. Ricardo, ficou muito bem explicada a diferença entre tag e toque. Que bom. Cida, boa noite. Eu tinha uma colega que enquanto estava no ônibus contava o número de postes e antes de descer tinha que dar um número ímpar, mas não via nela um sofrimento. Podia ser uma mania. Podia, Cida. Aí é isso. Talvez tem que ver se você não via, mas o sofrimento estava interno nela. Tem até umas brincadeiras, né? O Fusca azul, o Fusca verde, dá um tapa. Tem umas manias, né, que a gente cria. Às vezes até para distrair a mente e tudo, mas se isso vira um ritual que ela não consegue, por exemplo, descer do ônibus se não der o número ímpar e ela passa do ponto, já está gerando prejuízo. Aí já deixa de ser só uma mania e pode ser que tenha aí um componente de toque que talvez ela não perceba. Oi, Rod. Quanto tempo? Boa noite de Manaus, muita chuva por aqui. Já ia perguntar se a atividade física diminuiria a ansiedade. Com certeza. Adorei as dicas dos desvios naturalmente, sem brigar. Pois é a melhor e única forma. Quando a gente briga com o pensamento, é aí que eles se intensificam, é uma coisa.
França, eu tenho TAG, é horrível, tomo medicamentos há bastante tempo, mas é complicado. Sim, França, o TAG é ruim, mas você faz terapia também? Gente, é muito importante fazer terapia nos transtornos de ansiedade. É muito importante. É mais fácil você melhorar da ansiedade fazendo terapia do que só tomando remédio, né? Até os psiquiatras falam isso, até para toque. Eu li hoje um psiquiatra falando que a TCC, que é a terapia comportamental cognitiva, tem resultados melhores, muitas vezes com toque, do que a medicação. Então não deixem de procurar. Walt Disney, só eu sei o quanto é difícil lidar com toque. Se duvidar, eu tenho até esse tal de TAG. Tenho pensamentos repetitivos, um pouco intrusivos, mas o que mais me gera um desconforto é a questão de organização. Edna, maravilhosa live, que bom. Então, Walt Disney, você pode ter as duas coisas, tá? Pode ser que tenha. A gente tem comorbidades, né? A gente muitas vezes tem um monte de coisa, uma coisa. A questão é muito cansativo, pensamentos repetitivos, intrusivos, desconforto. Mas você faz terapia? Isso é importante, né? Gente, o toque pode não desaparecer com a terapia, mas ameniza muito, muito mesmo. Então é muito importante que faça, que a gente aprenda a lidar com os sintomas, que aprenda a amenizar, né? Do tipo, se você tem um toque com organização, tem o colecionismo, né? Pessoas que são compulsivas em colecionar coisas, enfim, tem um tanto de compulsão louca aí. E a gente pode amenizar e deve, né? O toque de organização tem um lado bom, né? Não é de todo ruim. Eu acho que isso é importante. Pessoas que têm toque normalmente são pessoas que são muito corretas, são um pouco rígidas, né, muitas vezes, mas normalmente são pessoas muito corretas, muito duras com ela e com o outro, mas ali, né, muito enquadrada, muito seguidora de regra. Então não é de todo ruim, né? A gente tem que ver que também tem qualidades. Bruna, a minha ansiedade traz muita irritabilidade, começa com os pensamentos. Ai, Bruna, sim, a ansiedade dá muita irritação. E começa com pensamento, muitas vezes. Até de limpeza também tenho. Pois é, Walt Disney. Se não for... Aí depende da intensidade. Tem pessoas que têm isso muito pesado e tem pessoas que têm leve, mas o suficiente para causar mal-estar, né? Para te deixar exausto, né? Por exemplo, de não conseguir dormir se não tiver tudo muito limpo. E aí, às vezes, você já tá cansado, mas tem que ir lá limpar, porque senão não consegue dormir. É complicado. Então é importante procurar ajuda. Tem outro jeito não, gente. Até porque eu não tenho como saber a história pessoal de cada um, os recursos e ferramentas emocionais que a pessoa foi desenvolvendo aí ao longo da vida. A gente precisa ver isso caso a caso, não tem jeito. Lígia, queria essa doutora o tempo todo falando comigo. Rivéria, sou super ansiosa. Sim, isso é bem ruim. Arilson, boa noite. Minha filha, se alguém tocar na cama dela, tem que trocar o lençol. Eita! Aí já é um toque que acaba interferindo, né, na qualidade de vida, nas relações até familiares. Tem gente que tem isso, né? Às vezes, sei lá, às vezes até criança, adolescente, não sei a idade da tua filha. Mas acontece, gente, é desconfortável. Ela passava assim, gente, é muita coisa. Walt Disney, de simetria também, viu? São tantos toques da minha vida. Ai, Walt Disney é brabo, né? São rituais aí que acabam tornando a gente meio escravo, né? Ricardo, eu acredito que com a modernidade dos celulares e das redes sociais aumentaram a ansiedade nas pessoas. Com certeza, Ricardo. Tem até um livro de um psicólogo, eu acho que é americano, que vai sair em julho agora, falando exatamente sobre isso, né? Sobre a relação das redes sociais e do aumento de ansiedade, principalmente em crianças e adolescentes, que tem disparado a ansiedade. Mari Lucena, boa noite. Já tomo medicação há 4 anos para TAG, já não aguento mais. Você faz também terapia, Mari? Porque a medicação, enquanto for necessário, tudo bem, mas é bem possível, tá? Possível, muito possível, desmamar de medicação com TAG. Mas aí você tem que ter hábitos de vida saudáveis, tem que praticar atividade física com regularidade, principalmente atividade aeróbica, porque melhora muito, né? Eleva os níveis de serotonina, ele dá o mesmo efeito no cérebro que o uso de medicação. Então os hábitos saudáveis são fundamentais para te ajudar.
Rod, tem uma tia que quer resolver os problemas da família inteira. Chega no final do dia, ela está exausta, ela não tem controle, é ligada no 220. Pois é, possivelmente tem aí alguma coisa, né? Um tag. O tipo de terapia para cada caso, Maria Lúcia, como assim? Então, o que eu vou falar para vocês? Tem linhas de terapia, né? Aí cada abordagem vai ter a sua funcionalidade. Os médicos psiquiatras sempre indicam TCC, porque é uma linha da psicologia que é mais científica, tem mais estudos científicos. O que não quer dizer que a psicanálise, por exemplo, que não é científica, tenha menos efeito. Então, eu acho que o que vai funcionar é aquilo que a pessoa, como paciente, se sentir mais confortável. Porque o que garante o sucesso da terapia é o vínculo estabelecido entre o paciente e o psicólogo. E isso independe da abordagem. Depende muito mais de como esse vínculo é criado, né? Então, você teria que fazer uma experiência e ver como é que você se sente com as pessoas. Mário, tive crise ao ponto de surtar e rasgar minha roupa e vontade de sair correndo. Ai, é horrível. Sim, a ansiedade pode ter uma crise assim bem intensa, né? Por isso que você ainda tá medicada, né? Mas espero que também fazendo terapia. Valdisney, quando eu for fazer terapia, com certeza vai ser com a senhora. Ah, tomara, Valdisney, vamos ver. Mari, meu cérebro parecia que não tinha nada. Sim, tem essa sensação, desrealização, despersonalização, né? Numa crise muito intensa de ansiedade. Dá essa sensação mesmo, é horrível. Parece que você não tá ali naquele corpo, é uma sensação muito estranha mesmo. Cida, estava falando da minha colega, ela passava assim do ponto. Ela já devia ter toque então, Cida. Já devia ter um sofrimento ali. Já devia ter, ela só não manifestava tão claramente. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, é isso que eu estava dizendo, a pessoa que tem toque, ela sabe que aquele pensamento não tem o menor fundamento. E aí, muitas vezes, ela nem fala pro outro porque ela tem vergonha, né? Então, ela fica com aquele sofrimento só pra ela. Obrigada pela dica, que bom, Mari. Mari, posso ter esperança de ficar curada? Pode, claro, Mari. Os transtornos de ansiedade como TAG consegue sim ter remissão, entendendo cura como remissão total dos sintomas, sim. Né, que você consiga fazer. Gente, ficar curada não é ficar sem ansiedade. A ansiedade é uma emoção natural. O filme Divertidamente, que deve ser lançado agora, o 2, ele traz a ansiedade como uma emoção natural e necessária. Então, você vai ter ansiedade, mas sob controle. Né? Então, isso é a cura do transtorno, é você ter uma ansiedade normal. Eu tive, lá em 2013, eu tive um ano aí de episódios graves de ansiedade e há muitos anos eu não tenho nada. Eu fico atenta, eu me conheço, eu já tenho alguns sinais que eu percebo. Eu costumo, por exemplo, ficar ansiosa por sobrecarga de trabalho. Eu sou hiperresponsável, eu às vezes trabalho demais e aquilo me sobrecarrega. Eu começo a perceber que tá demais quando eu tenho insônia, por exemplo, eu acordo no meio da noite sem sono. E, gente, tem também momentos da vida onde esses sintomas podem ficar mais proeminentes. Por exemplo, na menopausa. A mulher entrando no climatério, na menopausa, aumenta muito os sintomas ansiosos e depressivos. Então, são tantas coisas pra gente olhar, né? Juliana, pra mim que tinha transtorno de ansiedade social, psicanálise me ajudou bem. Que ótimo, que ótimo. Ajuda sim, gente, qualquer abordagem, né? Eu acho que mais do que a abordagem é a relação com o profissional. Obrigada, doutora, que a Lívia me trouxe agora. Que bom, Mari, é importante, mas você tem que buscar. Eu acho que isso que é importante a gente entender, muito do que acontece com a gente, né, em termos psíquicos, depende muito do que a gente busca, da forma que a gente se engaja nos tratamentos, do que a gente faz da nossa própria vida para sair daquela condição. Não tem jeito, gente, essa é a grande verdade. A solução está em nós, não está no outro. Né? O problema está na gente, então a solução também está. É claro que você pode ter e deve ter uma ajuda profissional, para isso tem psicólogo, tem psiquiatra, mas depende muito de como o paciente se engaja no tratamento, né? Fazendo aquelas recomendações que são feitas, né? O que é trabalhado na terapia. Eu tenho uma paciente que ela sempre fala, eu vejo minha terapia todo dia na minha vida. É isso, né? Eu encontro com ela 1 hora por semana.
não vai ser só aquela 1 horinha, ela tem que carregar isso para a vida dela. Isso é que vai fazer as mudanças acontecerem efetivamente, né? A mudança, ela se faz na ação. A vida da gente é ação, né? Pensamento é isso, é labirinto de pensamento. Então a gente muda o pensamento, mas mais do que mudar o pensamento é mudar de atitude, é mudar de rotina, é criar novos hábitos, é a gente se entender que a gente vai ter que se esforçar para buscar uma melhora na nossa vida. Depende de um esforço, gente. Não tem milagre, não. Infelizmente, quem vende esses milagres, não acreditem. Não existe esse milagre. Valdisney, muito obrigado pelos esclarecimentos. Sempre uma satisfação ouvir a senhora, ainda mais com esse sotaque lindo. Você acha o sotaque? Eu não acho, não, mas tudo bem. Ju, boa noite. É normal achar que antes eu não tinha ansiedade, como se tivesse descoberto agora depois dos 28 anos? Sinto que antes eu era mais feliz e de repente os traumas da infância vieram à tona. Pode acontecer da gente ficar ansiosa em qualquer momento da vida, gente. Isso aí, você pode nunca ter tido nenhum sintoma e de repente pode passar por uma situação traumática e ter um TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, por exemplo. E pode ser que a gente, que alguns traumas da infância, a gente volte à nossa memória depois de muito tempo. Alguns traumas da infância, o trauma ele não vai trazer o efeito no momento vivido. A gente vai dar sentido e significado depois, principalmente quando é na infância. Sei lá, a criança sofreu abuso, ela não tem dimensão do que é aquilo. Quando ela cresce, que ela começa a olhar para trás, que ela, meu Deus, o que aconteceu? E aí aquilo pode se tornar um trauma, porque ela vai entender o que aconteceu com ela. Muitas vezes pode ficar inconsciente e voltar à consciência, são muitas coisas, gente. Mari, doutora, desculpa, sua voz tá diferente. Sabe que, Mari, às vezes eu assisto live e eu vejo que a voz da pessoa vai ficando assim, não sei o que acontece, eu achei que era só o meu celular. Pode ser que esteja acontecendo isso. É insuportável assistir assim. A culpa não é minha. A voz continua a mesma. Que live maravilhosa. Gente, que bom que vocês estão gostando, né? Bruna, obrigada, doutora. Verdade, mudança de hábitos, porque antes eu reclamava muito, agora penso em ser grata, o que está me ajudando. Com certeza ajuda, né? A gente, é claro que não é aquela positividade tóxica da pessoa ficar, ai, como eu sou feliz, porque eu já dizia Frejá, quem ri de tudo é desespero, né? Não é uma felicidade, uma alegria besta, né? Não é para ser uma alegria banal, mas a gente ter verdadeiros pensamentos positivos, né? Se a gente entende que os pensamentos negativos geram mal-estar, os pensamentos positivos vão gerar bem-estar, desde que não seja uma alegria besta, mas que sejam verdadeiros pensamentos de gratidão, de acordar e falar, nossa, que bom que eu tô aqui, mais uma oportunidade, mais um dia que se abre para mim, agora que eu vou fazer aquilo que eu precisava. Então a gente conseguir aumentar os pensamentos positivos é também reduzir o espaço para aqueles pensamentos ruins chegarem, né? Ricardo, a doutora Adriana é um anjo da guarda enviado por Deus para ajudar a termos uma direção e seguir. Muito obrigada. Ah, Ricardo, você é sempre muito gentil. Cida, eu desenvolvi TEPT após o câncer que eu tive em 2020. Sim, Cida. Pode acontecer. Pode acontecer. E eu espero que você faça terapia, né? Porque passar por câncer não é fácil. Não é fácil. Que bom que você tá aqui, tá bem, né? Agora é resolver as questões psicológicas. Mari, mas tá ótimo. Mas você tá gostando? Ah, então tá bom. Oi, Yara. Obrigada, eu adoro. Que bom. Gente, então é isso, né? Estávamos todos com saudade desse bate-papo. Eu acho que a live foi muito rica. Deixa eu só ver, peraí, a hora... Ai, que bom. Já deu nosso tempo. Eu conversaria aqui com vocês e você vê, né? O quanta dúvida, quanta coisa represada que a gente tinha aqui. Vamos retomar nossa live de maneira quinzenal, eu acho que isso vai ser ótimo, vai dar uma ajudada ali pra gente desabafar, tirar as angústias, né? Como eu falo que a terapia precisa ser semanal, porque precisa, né? A gente precisa desse espaço de tirar aquela pressão interna. E eu acho que a live também ajuda, né? Vamos voltar para nossa live quinzenal. Então a gente se vê daqui 15 dias.
e vamos falar sobre várias coisas. Mandem caixinhas, mandem sugestões, porque essa live foi sugestão, acho que da Cida, né, Cida? Ela me mandou, por que você não fala de toque? E ela já tinha me pedido mais de uma vez. Eu falei, vamos falar de toque então. E foi ótimo, né? Que bom que vocês gostaram, eu adorei, foi ótimo. E a gente se vê então daqui 15 dias. As lives vão ficar acontecendo todas as quartas, suas lives são perfeitas, ajuda tanto, gratidão. Então, Ju, de 15 em 15. Gratidão, Maria. Regina, ó, obrigada, foi ótima mesmo. Obrigada, querida. Foi excelente, adorei, obrigada. Live incrível. Gente, obrigada, vocês são queridos. E ó, eu não vou deixar mais o link nos stories, porque o link do canal lá do YouTube tá lá na minha bio. Tem na minha bio o negócio de link. Clica lá, que entra direto no canal e assiste a live, quem chegou atrasado, quem perdeu ou quem quer ver de novo. Eu falo pra vocês que é sempre bom a gente ver e rever algumas coisas pra gente ir processando aquelas ideias que estão ali, tá bom? É isso, gente, ó. Obrigada, foi ótimo, adorei aqui o nosso retorno e a gente se vê daqui 15 dias. 15 dias. Boa noite pra vocês, beijo.